Você está tentando ser luz, sem primeiro honrar a sua sombra. Parte 1. A luz que você finge brilhar está apagando você por dentro. Você já percebeu quanto se cobra para ser luz? Para manter a calma quando quer gritar. Para demonstrar equilíbrio quando por dentro está em ruínas. Para se mostrar amoroso quando está cheio de raiva. Para transparecer consciência, quando na verdade está cansado de fingir que entendeu. Vivemos num tempo em que tudo precisa ser elevado, vibracional, curado, bonito, aceito, iluminado. Você sofre, e alguém diz, traga para a luz. Você sente raiva, e dizem, transmute. Você quebra, e dizem, você precisava passar por isso. E talvez tudo isso venha de boas intenções. Mas talvez, só talvez, isso esteja matando silenciosamente a sua alma. Porque você aprendeu a colocar foco demais na luz, e esquecer que a sua sombra também é sagrada. Einstein dizia que a escuridão não existe, é apenas ausência de luz. Mas o que ele não explicou é que a luz que verdadeiramente transforma não é aquela que brilha para os outros verem. É aquela que nasce do fundo da caverna que você passou a vida evitando entrar. A luz não nasce da negação da sombra. Ela nasce quando você olha para ela com compaixão. Mas você aprendeu o contrário. Aprendeu a calar o que sentia, a se policiar o tempo todo, a colocar sorriso no rosto quando o peito estava sufocado, a responder está tudo bem enquanto queria sumir. E quanto mais você tentava ser luz, mais pesado se tornava por dentro, porque negar a sombra gera tensão, uma tensão espiritual, uma fadiga emocional, uma pressão silenciosa para se comportar como alguém que você ainda não conseguiu ser. E o mais doloroso é que isso não é cura, é performance, é sobrevivência com filtro filosófico, é dor com maquiagem espiritual. E essa dor, quanto mais você a nega, mais ela se transforma em sintomas. O corpo grita, a mente dispara, a vida colapsa, porque você está tentando ser luz, sem antes sentar na escuridão que te formou. E quando você tenta pular etapas, a vida te devolve em ciclos. Você atrai as mesmas situações, as mesmas emoções, os mesmos vazios, porque a sombra que não é acolhida volta pela porta dos fundos. Ela se disfarça de compulsão, de culpa, de procrastinação, de desânimo. Ela aparece quando você mais quer brilhar, porque ela quer ser vista, quer ser escutada, quer ser integrada, não apagada. Você não veio para ser só luz, você veio para ser inteiro, e ser inteiro exige mergulhar, exige descer, exige sair da superfície do discurso bonito e tocar na lama da verdade interna. Você tem raiva? Tem. Você tem inveja? Tem. Você sente medo, carência, ciúme, julgamento? Sim. E tudo bem. O problema não está em sentir. O problema está em fingir que não sente, porque isso adoece. Adoece o corpo que guarda. Adoece a alma que reprime. Adoece o coração que quer gritar e é silenciado em nome da evolução. Mas a evolução real não tem pressa. Ela não exige pureza imediata. Ela não espera que você se ilumine para só então ser digno de amor. Ela te ama no caos. Ela te ama no colapso. Ela te ama na queda, no erro, no tropeço. Ela só quer que você se veja. Porque quando você se vê com verdade, a sombra para de gritar. Ela relaxa. Ela entende que pode existir sem ser expulsa. E nesse espaço, a cura começa. Einstein também dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Talvez porque imaginar um mundo onde a sua sombra pode ser aceita é mais transformador do que saber tudo sobre espiritualidade. Porque o que transforma não é o que você aprende, é o que você se permite sentir com honestidade. Você não precisa ser luz o tempo todo. Você só precisa ser verdadeiro. Porque a verdade, mesmo quando escura, já é um passo em direção à luz. Parte 2. A vergonha de sentir o que ninguém espera de você. A vergonha é silenciosa. Ela não grita, ela sussurra. Ela aparece naquele instante em que você sente algo e imediatamente pensa que não deveria estar sentindo isso. Raiva de alguém que você ama, inveja de alguém que você admira, desprezo por quem nunca te reconheceu, medo de não ser tão evoluído quanto achavam que você era. E então você se cala, você engole, você se envergonha de sentir. E é exatamente aí que você começa a se afastar de si, porque o problema não é o sentimento, é o julgamento que você aprendeu a colocar em cima dele.
Você aprendeu que raiva é feio, que inveja é coisa de gente ruim, que medo é fraqueza, que tristeza é sinal de fracasso, e que desconfiar, duvidar, questionar, se comparar, se machucar, é sintoma de alguém que ainda não evoluiu. Então você veste a máscara da luz, mas por dentro, vai apagando. E o que é pior, começa a se sentir um impostor. Porque por fora tudo parece bem, mas por dentro, há um cansaço que ninguém vê. O cansaço de ter que ser perfeito, de ter que responder com gratidão quando quer explodir, de ter que vibrar amor quando está afundando, de ter que dizer estou bem quando está perdido. E isso vai te corroendo aos poucos, vai te fazendo acreditar que é o único que não consegue, que todo mundo já chegou onde você ainda se debate, que os outros estão elevados, e você ainda está lutando com sentimentos errados. Mas deixa eu te contar um segredo: não existem sentimentos errados, existem sentimentos humanos, e você é humano. Einstein dizia que o mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Talvez porque o universo não te exige pureza, ele te oferece compreensão. E compreender a si mesmo é o primeiro passo para voltar para casa. A vergonha não é sua. Ela foi ensinada, foi passada como um peso invisível. Alguém, um dia, fez você acreditar que só seria digno de amor se não desse trabalho, se não errasse, se não reclamasse, se não mostrasse que também doía. E desde então, você treina luz como quem treina um personagem para sobreviver. Mas a luz sem sombra é superficial, é artificial, é frágil, é como um abajur de papel que desmancha com a primeira lágrima que escapa. A luz verdadeira nasce da aceitação da escuridão, nasce quando você diz: sim, eu sinto raiva, e isso não me faz ruim. Sim, eu sinto inveja, e isso me mostra onde ainda me diminuo. Sim, eu me comparo, e isso revela que ainda estou aprendendo a me reconhecer. Sim, eu julgo, e isso me mostra o quanto ainda me julgo internamente. A vergonha é a distância entre o que você sente e o que acha que deveria sentir. E quanto maior essa distância, mais você adoece, mais você se separa de si mesmo, mais você finge que está tudo bem, até que o corpo grita. E o corpo grita porque ele não mente, ele é honesto, ele guarda o que você não permite sair, ele segura o choro que você reprimiu, ele carrega a tensão da palavra engolida, ele memoriza o medo da exposição. E um dia, ele não aguenta mais, porque ele foi feito para ser canal, não depósito. Você não foi feito para fingir, você foi feito para fluir, e fluir exige autenticidade. Einstein também dizia: a mente intuitiva é um presente sagrado, a mente racional, uma serva fiel. Mas neste mundo moderno, esquecemos o presente. A intuição te diz quando algo está errado, mesmo que o mundo inteiro diga que está certo. Ela te mostra quando você está traindo sua verdade em nome de aprovação. Ela te avisa quando sua luz virou obrigação. Mas você precisa ouvir. E para ouvir, é preciso parar. Parar de tentar parecer bem. Parar de tentar ser exemplo o tempo todo. Parar de tentar ser alguém que você não é mais ou nunca foi. Você só pode se iluminar de verdade quando para de ter vergonha da sua escuridão. Quando percebe que todos os sentimentos que você tenta esconder são pontes para a sua humanidade. E a humanidade é o portal da cura, porque é nela que mora o perdão de si, de não ter sido tão bom, de ter falhado com alguém, de ter se afastado de quem amava, de ter desistido antes da hora, de ter se escondido por medo, e de, mesmo assim, ainda estar aqui, buscando, sentindo, e, no fundo, esperando que alguém diga: está tudo bem. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser verdadeiro. Então eu te digo: está tudo bem. Você não precisa ser luz o tempo todo. Você não precisa estar curado. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar presente, com tudo o que sente, com tudo o que ainda não entende, com tudo o que ainda te dói. Porque quando você se permite sentir, sem vergonha, o que antes era sombra, se transforma, não em luz forçada, mas em paz. E a paz, essa sim, é luz legítima. Parte 3: a ilusão de se curar para ser aceito. Você já reparou como, em algum momento da sua caminhada, a sua busca por cura deixou de ser sobre você, e passou a ser sobre ser aceito? Aceito pelo grupo que prega luz,
aceito pelas pessoas que evoluíram, aceito pela família que antes te ignorava, aceito por alguém que, lá no fundo, ainda representa o olhar que você nunca teve. E então a cura virou um projeto de autoimagem. Você já não estava tentando se encontrar, estava tentando se encaixar. Encaixar no discurso, encaixar no comportamento, encaixar naquilo que os outros esperam de alguém consciente. E tudo que era seu verdadeiro, orgânico, humano, falho passou a ser podado, escondido, desconectado. Você foi se afastando do que sentia, para caber no que parecia certo. E, sem perceber, trocou uma prisão antiga por uma prisão nova, só que agora, mais bonita, mais limpa, mais espiritualizada. Mas ainda assim, prisão. A cura deixou de ser libertação e virou um currículo, uma meta, um conjunto de provas de que agora você é alguém melhor. Mas cura não é diploma, não é adesão a um código, não é fazer tudo certo o tempo todo. Cura, de verdade, começa quando você entende que não precisa mais provar nada. Einstein dizia que a imaginação é uma antecipação das próximas atrações da vida. E a pergunta é: você está imaginando uma vida onde pode ser você por inteiro? Ou está se preparando para sustentar mais um personagem agora iluminado? Porque o que você imagina define o que você cria. Se você ainda imagina que precisa estar curado para ser amado, você ainda está vibrando na dor da rejeição. Se você ainda imagina que precisa fazer tudo certo para ser respeitado, você ainda está vibrando na ferida da humilhação. Se você ainda imagina que precisa ajudar todo mundo para não ser esquecido, você ainda está vibrando na falta de valor. E não há problema em sentir isso. O problema é viver sem perceber. É caminhar acreditando que está evoluindo, quando, na verdade, só está se adaptando às expectativas alheias. A maior armadilha do caminho espiritual é essa: trocar o medo de ser rejeitado pela necessidade de parecer curado. E essa troca só muda a superfície. O padrão interno continua o mesmo. Você continua sendo movido pela carência, pela busca do olhar do outro, pela tentativa desesperada de não se sentir inadequado. Mas aqui vai uma verdade que talvez você ainda não tenha ouvido com o coração aberto. Você não precisa estar curado para ser digno. Você não precisa estar iluminado para ser amado. Você não precisa ter as respostas certas para pertencer, porque o pertencimento verdadeiro não nasce da perfeição, nasce da presença, da autenticidade, da vulnerabilidade compartilhada. Você pertence quando para de se esconder. E se esconder também é fingir que já superou o que ainda sangra. É negar que ainda se sente pequeno diante de certas situações. É forçar gratidão quando o coração ainda pulsa indignação. É aceitar tudo com a boca e resistir com o corpo. Esse tipo de desconexão cria doença, não só no corpo físico, mas no corpo da alma. Você começa a viver entre dois mundos: o mundo que você mostra leve, calmo, compreensivo, harmonioso, e o mundo que você sente confuso, denso, cansado, aflito. E quanto mais esses mundos se distanciam, mais você se perde de si, até que a vida te para, te desmonta, te derruba, e ali, no chão, sem script, sem performance, sem aplauso, você reencontra a parte de si que ficou para trás, a parte que só queria ser aceita como era, com falhas, com caos, com contradições, com dor, e com a beleza de quem não precisa fingir mais nada. Einstein também dizia: a única vida digna de ser vivida é a vida vivida para os outros. Mas talvez o outro mais esquecido na sua vida seja você mesmo. Você viveu demais para parecer bom, para não incomodar, para não ser rejeitado. Mas agora você pode escolher voltar para casa. A casa onde não existe manual de comportamento. A casa onde as emoções são bem-vindas. A casa onde o choro não precisa de justificativa. A casa onde a luz é consequência, não exigência. Você está tentando ser luz? Ótimo, mas que seja uma luz verdadeira. Uma luz que nasce da aceitação da própria escuridão. Uma luz que não brilha para os outros verem. Uma luz que aquece por dentro. E essa luz só acende quando você se permite ser inteiro. Parte 4. Quando a luz vira máscara e a sombra vira inimiga. Em algum momento do caminho, algo se quebrou dentro de você. E em vez de buscar o caco, você correu até a prateleira da espiritualidade e escolheu a peça mais bonita para colocar no lugar.
luz, equilíbrio, consciência, paz. Mas aquela peça nova não encaixava no buraco real, porque ela era lisa demais para a forma irregular da sua dor. Ainda assim, você a colou. Colou com frases bonitas, com postagens profundas, com mantras repetidos, com boas intenções. E de longe, parecia inteiro, mas você sabia que aquilo não era verdade. Sabia que aquilo era um remendo, uma tentativa de parecer pronto quando ainda se sentia perdido. A luz virou uma máscara, e a sombra passou a ser inimiga. Não porque fosse ruim, mas porque te lembrava do que você queria esquecer. Te lembrava que ainda não perdoou, que ainda se compara, que ainda sente culpa, raiva, vergonha, que ainda busca aprovação, que ainda tem medo de não ser suficiente. E diante dessa lembrança, você recua, você a combate, você a esconde, mas tudo o que você combate cresce. Einstein dizia que os problemas não podem ser resolvidos com o mesmo nível de consciência que os criou. E isso se aplica à luz também. Você não pode se iluminar lutando contra a sua sombra, porque lutar é reforçar a separação. É afirmar que há algo em você que não merece existir. Mas a cura não acontece pela exclusão, ela acontece pela integração. E integrar é incluir, é reconhecer, é abraçar sem precisar consertar. A luz que cura não é a que brilha mais forte, é a que aceita brilhar menos, se for preciso, para não apagar nenhuma parte de si. Mas você não aprendeu isso. Aprendeu a performar luz. Aprendeu a colocar amor onde havia dor não processada. Aprendeu a responder com mansidão quando o coração tremia de angústia. Aprendeu a dizer, eu entendo, quando, por dentro, você só queria dizer, isso me destruiu. E essa desconexão foi ficando natural. Você começou a esquecer que ainda doía. Começou a acreditar que realmente havia perdoado. Começou a repetir que estava em paz, quando, na verdade, estava anestesiado. Porque a máscara da luz é elegante. Ela é aceita. Ela é elogiada. Mas ela sufoca. Ela exige que você sorria quando quer chorar. Ela exige que você inspire os outros, enquanto mal consegue inspirar a si mesmo. Ela exige que você carregue bandeiras de amor, enquanto ainda briga com a própria história. E tudo isso vai te afastando do real, porque a luz não pode ser personagem. Ela só é verdadeira quando nasce do reconhecimento da própria escuridão. Quando você diz, sim, eu ainda tenho partes que não gosto. Sim, eu ainda julgo, ainda fujo, ainda caio. Sim, eu ainda não sei como lidar com algumas dores. Sim, eu estou tentando, mas hoje não consigo. E tudo bem. O universo não exige que você brilhe o tempo todo. Ele só exige presença. Einstein dizia, a mente intuitiva é um presente sagrado. Mas a mente intuitiva só se ativa no silêncio interior, no espaço onde você para de tentar parecer, e começa a se escutar de verdade. A intuição nasce quando você se despe da armadura da perfeição, quando você permite que a sombra fale, e ela fala. Fala nos sonhos, fala nos medos recorrentes, fala nos relacionamentos onde você repete os mesmos padrões, fala na compulsão por controle, fala no cansaço inexplicável, fala no corpo que adoece sem causa aparente, fala na ansiedade, que surge quando tudo parece bem demais, e cada fala dela é um pedido. Me veja, me escute, me aceite, me inclua, porque a sombra não quer te destruir. Ela quer ser amada. Ela quer deixar de ser exílio para se tornar lar. Mas enquanto você usá-la como desculpa para se odiar, ela vai gritar. E você vai continuar tentando se curar. Com a mesma energia que te adoece. O caminho de volta para casa começa quando você para de usar a luz como escudo. Quando você se senta com a sombra. Quando você escuta o que ela carrega, quando você diz, eu não quero mais brigar com você, quero entender o que ainda dói aqui dentro. Nesse momento, a luz deixa de ser máscara, e volta a ser caminho. Um caminho que não exige pressa, não exige perfeição, só exige verdade. Porque a verdade, mesmo escura, é mais leve que qualquer mentira luminosa. Parte 5. A luz que nasce da sombra que você não rejeitou. A verdadeira luz não é a que ofusca, é a que acalma. Ela não se impõe, não grita, não compete. Ela apenas se revela. E a única forma dela se revelar é quando a escuridão ao redor não é mais temida. Quando você para de rejeitar sua sombra. Algo muda. Muda o olhar.
muda a respiração, muda o silêncio, porque a sombra, antes vista como inimiga, agora é percebida como raiz. Raiz de tudo o que você tentou esconder e que, ao ser revelado, te devolve a inteireza. Você passou tanto tempo tentando ser luz, tentando agradar, tentando brilhar, tentando alcançar níveis de consciência onde nada mais te afetaria, mas descobriu que a luz forçada cansa, ela cobra, ela exige manutenção, ela precisa ser sustentada por vigilância constante, e quanto mais você a sustenta, mais se afasta de si. Até que um dia, cansado de tentar parecer pronto, você se permite desabar. E no desabar, encontra a parte mais verdadeira de si, aquela que nunca quis impressionar, que nunca quis parecer perfeita, que só queria ser vista, sem condições. Einstein dizia que a simplicidade é o último grau da sofisticação, e talvez a luz real seja isso, simplicidade. A luz que nasce da sombra aceita, é simples. Ela não é um ideal, ela é presença, ela é a capacidade de estar com o que é sem tentar modificar. Ela é a ternura de olhar para si e dizer: sim, eu ainda erro. Sim, eu ainda me perco. Sim, eu ainda me assusto com a vida. Mas agora, eu não preciso mais fugir disso. E é nesse instante que você percebe, a sombra não era o problema. O problema era a guerra que você criou contra ela. A guerra que nasceu do medo de ser julgado, do medo de ser abandonado, do medo de não ser bom o bastante, e por causa desse medo, você construiu uma personagem solar, alguém que medita, que inspira, que orienta, que perdoa, que se mantém calmo, mesmo quando, por dentro, há um furacão. Mas agora, nesse instante, você sabe, você não precisa mais disso, você pode ser luz, justamente porque aprendeu a não fugir da escuridão, e então a vida muda, não porque algo fora mudou, mas porque o filtro que você usava para enxergar o mundo foi retirado. Agora, você não precisa mais provar nada. Não precisa mais controlar tudo. Não precisa mais estar sempre certo. Não precisa mais ser exemplo. Você só precisa ser honesto. Honesto com o que sente, com o que precisa, com o que ainda está curando. Porque essa honestidade é a própria luz. A luz da humildade. A luz da presença. A luz de quem não nega mais nada. E nessa luz, o corpo relaxa, a alma sorri, a mente silencia, e o coração, finalmente, se sente em casa. Einstein dizia que Deus não joga dados com o universo. E, talvez, por trás dessa frase, haja uma sabedoria mais profunda do que imaginamos. Nada na sua sombra é um erro. Nada no seu caminho foi por acaso. Cada dor, cada queda, cada recuo, cada medo, tinha uma razão. E essa razão não era te destruir, era te chamar para dentro, para o lugar onde você parou de se esconder, onde você finalmente entendeu que não existe cura na repressão, que não existe luz na negação, que não existe amor onde existe exigência. Agora você sabe, você pode parar de lutar, pode parar de performar, pode parar de se forçar a estar bem, você pode simplesmente existir. E essa existência, nua, imperfeita, confusa, contraditória, é luz. Porque é real, e o real sempre carrega beleza, não a beleza do ideal, mas a beleza do verdadeiro, e é no verdadeiro que a alma descansa. A alma nunca precisou que você fosse perfeito, ela só precisava que você fosse honesto o bastante, para se amar inteiro, com tudo o que é, com tudo o que ainda está se tornando, com tudo o que ainda não sabe como lidar. Você tentou ser luz, mas agora entende que a luz mais legítima é aquela que nasce do lugar onde você parou de se rejeitar. E isso é liberdade.